Pedro passou de renegado a herói em apenas 90 minutos. Mas será mesmo que tudo isso foi espontâneo? Ou será que o Flamengo está escrevendo um roteiro digno de filme de redenção para elevar seu valor de mercado, distrair a torcida e desviar a atenção dos bastidores conturbados do clube? Na última rodada, Pedro voltou a marcar um gol decisivo, um golaço, daqueles que colocam o estádio abaixo e fazem a torcida esquecer, por alguns minutos, das semanas anteriores. Mas esse gol veio após um período estranho, 2 partidas fora. Nenhuma explicação convincente, nenhuma entrevista coletiva que fizesse sentido. E, pior, rumores pesados de venda, atritos internos e, claro, a polêmica com Filipe Luís, que simplesmente o deixou fora das convocações anteriores. A pergunta que não quer calar é: por que tudo isso parece tão encenado? Segundo reportagem do Lance, torcedores não perdoaram Filipe Luís e mandaram recado após o gol de Pedro. Comentários como agora, o técnico vai ter que engolir, ou a resposta foi dentro de campo, inundaram as redes. Mas será que Filipe realmente agiu por conta própria? Ou será que a comissão técnica foi instruída a castigar Pedro para gerar comoção pública, provocar revolta e, em seguida, liberar o caminho para uma narrativa de redenção emocional? Se você observar bem, esse tipo de roteiro é típico em clubes que estão negociando jogadores. Primeiro, criam uma tensão. Depois, tiram o atleta de cena. O jogador vira assunto. A imprensa repercute. A torcida toma partido. Então, na volta, ele marcou, emociona Angana Manchetes, valoriza o passe. Pedro, antes criticado, agora virou nome de manchete positiva. Pedro responde em campo. Gol da superação, retornou, triunfo. Coincidência ou parte de um projeto bem mais sofisticado? Nesse ponto da história, vale lembrar, Pedro foi um dos jogadores que não teve boa relação com a diretoria desde o episódio do soco do ex-preparador físico. Depois disso, o camisa 9 passou a ser tratado com frieza dentro do clube. A confiança foi abalada, o diálogo enfraquecido, e isso deixou Pedro cada vez mais isolado no elenco. Mesmo com gols decisivos, ele não era tratado como protagonista. Agora, com uma possível venda no radar e clubes estrangeiros interessados, um gol desses reacende o brilho no mercado. O atleta não apenas mostra que ainda tem faro de gol, ele prova que sabe lidar com pressão, dá resposta dentro de campo e ainda mobiliza a torcida a seu favor. Perfeito? Não? Então, aqui vai nossa teoria. O Flamengo, mesmo que não admita, construiu um roteiro emocional ao redor de Pedro para aumentar sua relevância no mercado internacional. A punição de Filipe Luís seria apenas o primeiro ato, a ausência dos jogos. O segundo, o retorno com gol, o clímax da história. Agora vem a valorização e talvez a venda. E você? Acredita mesmo que foi tudo natural? Ou acha que essa reviravolta foi escrita nos bastidores? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre essa situação. Será que o Flamengo armou esse teatro emocional para empurrar Pedro para fora com lucro? Ou estamos apenas vendo um atleta lutando contra tudo e todos em mais uma volta por cima épica? Se você curte esse tipo de investigação nos bastidores do futebol, se inscreve no canal agora, ativa o sininho e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais vídeos como esse, que mostram o que a imprensa tradicional não quer te contar. No próximo bloco, vamos investigar o papel de Filipe Luís nessa história toda. Será que ele foi apenas um técnico severo? Ou ele também está jogando o jogo de interesses maiores dentro do clube? Fica com a gente, que vem bomba por aí. No futebol, nem sempre quem escala o time é quem manda. Mas às vezes, quem comanda o time pode ser exatamente a peça que faltava para movimentar os bastidores. E se a decisão de Filipe Luís e barrar Pedro não foi apenas técnica? E se ele foi o instrumento ideal para executar um plano maior dentro do Flamengo? Filipe Luís sempre foi visto como um jogador inteligente, articulado e respeitado. Desde que virou treinador, essa imagem só cresceu. Porém, ser respeitado demais também pode tornar alguém perigoso. Afinal, quem questiona um ídolo quando ele diz que uma decisão é disciplinar? Quem vai duvidar de um multicampeão que afirma que está pensando no grupo? Pedro foi cortado de 2 jogos importantes. Isso logo após a repercussão de que ele estaria sendo oferecido para clubes do exterior por um valor abaixo do mercado. A diretoria tentou minimizar a história. Disse que era apenas sondagem, mas os bastidores não mentem. Houve ruído, houve insatisfação e houve uma movimentação clara de esfriar a presença de Pedro.
E quem fez isso na prática? Philippi. O técnico não apenas o tirou dos jogos, ele também não fez questão de defendê-lo publicamente. Em vez disso, deixou o camisa 9 no gelo. A resposta foi direta. Pedro estava fora porque não se encaixava nos critérios do momento. Mas será mesmo que a ausência se justificava apenas por falta de encaixe? A teoria aqui é simples. Filipe Luís serviu como rosto de uma decisão institucional. Uma manobra coordenada para educar Pedro, forçar uma reação pública, gerar pressão emocional e, de quebra, fazer com que a volta dele fosse ainda mais simbólica. E isso não seria novo. Clubes brasileiros já usaram treinadores como escudo para tomar decisões impopulares. Quando o clube quer vender alguém, mas não quer parecer mercenário, o técnico vira o mensageiro da punição. Quando o clube quer testar a torcida, é o técnico que banca a decisão. Se dar certo, ótimo. Se dar errado, troca-se o treinador. O clube, esse, sai ileso. Filipe Luís pode ter se prestado a esse papel. Ao não bancar Pedro, ele deixou o atacante sozinho diante da torcida. Sabia que haveria repercussão. Sabia que Pedro não é querido por unanimidade. Mas também sabia que, se o atacante marcasse no retorno, tudo viraria a favor do próprio Flamengo. Ou seja, ele não perderia de nenhuma forma. Agora, com Pedro redimido, Filipe pode posar como o treinador que cobra, mas que também sabe perdoar. O clube, por sua vez, surfa na emoção da torcida e eleva o valor do atleta. To-dos, menos Pedro, o atacante continua sendo moeda de troca nos bastidores, continua sendo o centro da tensão emocional entre torcida, elenco e diretoria, continua sendo usado como peça de narrativa. E você? Acredita que Filipe Luís estava apenas fazendo o seu trabalho como técnico? Ou ele estava cumprindo ordens silenciosas de cima, usando seu prestígio para fazer o trabalho sujo que a diretoria não podia assinar? Comenta aqui o que você acha. E aproveita, se ainda não for inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho para não perder o próximo episódio. Tem muito mais vindo por aí e você não vai querer ficar de fora. Vem com a gente. O gol de Pedro acalmou o ambiente, emocionou a torcida e virou manchete. Mas no futebol, tudo tem timing. E às vezes, a comoção de um gol pode ser justamente o que faltava para fechar uma negociação com impacto de mercado. E se, por trás da alegria no Maracanã, estiver a despedida disfarçada de um roteiro de redenção, vamos aos fatos. Pedro foi oferecido ao mercado por valores abaixo do esperado. Isso aconteceu. Foi noticiado. A diretoria não negou. A imprensa confirmou. O momento parecia propício. Janela internacional aberta, clubes com poder de compra sondando o Flamengo e um atacante experiente, com nome, que precisava recuperar valor. A ausência dos jogos, seguida pelo retorno com gol, elevou o nome de Pedro novamente. O torcedor se empolgou. As redes sociais explodiram, e isso mexe com o mercado. Um clube europeu que hesitava, agora volta à mesa. Afinal, o jogador não apenas mostrou que ainda tem faro de gol, ele também mostrou que lida com pressão, responde em campo e carrega a torcida. A teoria aqui é clara. O Flamengo criou um ato final emocional para valorizar o produto antes de vendê-lo. Não seria a primeira vez que isso acontece, e não será a última. A diretoria sabe que para vender bem, é preciso mais do que números. É preciso contexto, é preciso enredo. E Pedro agora tem isso, o enredo da injustiça, da superação, do gol salvador, da torcida aplaudindo. Isso vende, isso emociona, isso valoriza. Agora, se Pedro for vendido, a dor do torcedor será menor. Afinal, ele fez as pazes com o clube antes de sair. Mas há uma segunda hipótese, ainda mais intrigante. E se tudo isso for um sinal de que Pedro vai ficar, mas vai ser reposicionado como protagonista no clube, pode ser que o roteiro tenha sido montado não para vendê-lo, mas para reinseri-lo na narrativa atual do Flamengo. Do afastado ao redimido, do problema ao símbolo da resistência. Isso não apenas recuperaria a confiança da torcida, como também ajudaria a gestão a apagar as cicatrizes internas. E, se for esse o plano, vem aí uma virada histórica. Pedro, antes ignorado, passa a ser peça central. Ganha moral, ganha destaque. E quem sabe, volta a ter chances até mesmo em convocações. Tudo depende dos próximos jogos, da continuidade, da confiança real. Mas há um obstáculo. O ambiente, porque uma coisa é marcar um gol e comover a torcida. Outra coisa é mudar a estrutura de comando do elenco. O clima nos bastidores, as decisões da comissão técnica. Filipe Luís ainda está no comando.
E os homens que negociam atletas ainda estão nas salas de poder. Será que eles vão mesmo apostar na permanência de Pedro? Ou o gol foi apenas a cortina de fumaça final, antes da venda inevitável? Essa é a grande pergunta. E você, o que acha? Pedro está sendo preparado para ir embora com status de herói? Ou está sendo recolocado como a esperança que o Flamengo precisava reencontrar? Deixa sua opinião aqui nos comentários. A gente quer saber o que você vê por trás dessa história. E claro, se curtiu o vídeo, já deixa o like e compartilha com os amigos rubro-negros. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais conteúdo investigativo para você que não aceita a versão oficial sem questionar. Se inscreve agora e ativa o sininho, porque no próximo episódio vamos mostrar uma conexão estranha entre empresários, decisões técnicas e movimentações silenciosas que podem explicar muito do que está acontecendo no elenco do Flamengo.